Alteração da estrutura. Então aqui, o que é importante para a gente são os defeitos ambientais do esmalte. Então, como o esmalte ele é a estrutura mais externa do nosso dente, ele pode sofrer alterações na sua formação. Quando a gente vê lá uma lista o que causa hipoplasia de esmalte, que são esses defeitos ambientais, que podem ser fossetas, ranhuras, opacidade, manchas, né? Então pode ser desde cratera até uma mancha no esmalte. O que causa hipoplasia de esmalte? Tudo. Estava ventando mais forte para a esquerda. No dia da formação do dente, pode causar hipoplasia de esmalte. Então vocês vão ver uma lista enorme do que pode causar hipoplasia de esmalte. Então, fatores sistêmicos, fatores locais. Então, o que costuma cair aqui de fatores sistêmicos? Primeiro, flúor, a hipoplasia de esmalte associada à fluorose. Mais uma vez, síndrome de Down, né, trissomia do 21. Então, a gente coloca aqui, ó, que é alteração de estrutura, hipoplasia de esmalte. Então vê que Down pode ter tudo, né? Alteração de número, alteração de tamanho, alteração de forma, alteração de estrutura. Mas a gente pode ter febres exantemáticas. Qualquer dessas doenças que pintam a criança, né? Agora voltou o sarampo, mas catapora, sarampo, rubéola, enfim. Qualquer febre exantemática pode causar hipoplasia de esmalte. Deficiência vitamínica, A, C, D. Então, qualquer coisa, na verdade, pode causar hipoplasia de esmalte. Agora, uma coisa que cai muito são os fatores locais que causam hipoplasia de esmalte. Então, pode ser trauma, né, queda, algum tipo de cirurgia, queimadura elétrica, então a criança que enfia a língua na tomada, que morde o fio, que tem essas iluminações. Mas uma coisa que cai muito é o que a gente chama de dente ou hipoplasia de Turner, que é a hipoplasia dentária, hipoplasia de esmalte, relacionada ao comprometimento do tecido. É a hipoplasia do permanente que foi gerada pelo tecido. Então, o tecido foi comprometido por trauma ou por cárie, e isso atinge o permanente, que vem hipoplásico. Então, quais são os dentes mais comuns? Quando é trauma, os anteriores superiores, né? E quando é cárie, os pré-inferiores, porque são os sucessores dos molares descidos, né? Então, quando é superior, os anteriores superiores. Quando é posterior, aí a gente tem os pré-molares, normalmente associados à cárie. Então, é sempre esse acometimento do permanente, causado por uma injúria ao tecido. E aí pode ser tudo, né? Desde cratera, falta de esmalte realmente, até só ali a mancha, a alteração da translucidez do esmalte. Então, sempre um dente permanente cujo prejuízo veio do tecido. Então, olha lá. Segundo Neville, como é chamado o defeito de esmalte encontrado em dentes permanentes causados por doença inflamatória periapical dos tecidos sobreadjacentes? Dentes de Turner, tá? Então isso aí cai muito em concurso, repetidas vezes. Fluorose. Isso aí é outra coisa que cai muito, né? Que é aquela grande questão, né, da diferença do remédio do veneno, que é a dose. Então a gente tem aí a superfluorapatita, que deixa os dentes invencíveis, né? Salvam o mundo das cáries. E aí, se passa de uma parte por milhão, o paciente pode ter fluorose. Naquele mesmo aspecto, né? Pode ser buraco, pode ser alteração só realmente da translucidez, dependendo do momento da formação do dente em que aquela injúria acontece. Agora, de uma forma geral, os incisivos são mais afetados permanentes, porque acontece a formação lá por volta de 2, 3 anos, né? E aí a criança pode ingerir flúor mais do que o normal. É aquela coisa da odontologia, né? Antigamente, criança não podia usar pasta com flúor. Agora pode, mas tem que ser um grão de arroz. Não sei se é arroz arbóreo, agulhinha, parbolizado, de quinoa, pois é, não sabe?
Aí acontece essas iluminações, aí a mãe fica sem saber, mas tem que manter movimentado, senão eu não volto no pediatra, né? Porque cárie já não tem mais mesmo. E aí tem que manter a coisa movimentada. Igual aquela coisa, azeite é um veneno. Ah, não, azeite é ótimo, manteiga é um veneno, ovo é um veneno. Então aí vai mudando, né? O que antigamente era ruim, agora é maravilhoso. Óleo de coco era maravilhoso, agora já é um veneno. Então vai trocando. É veneno, pode comer mais. Então o que a gente vai ver? Que se passar de uma parte por milhão, e isso é dose dependente, então normalmente aí os incisivos, 2, 3 anos, quanto maior a dose, pior vai ser a manifestação. A queixa do paciente costuma ser estética, né? Ou porque ele tem lá as manchas no dente, ou porque eles têm a cratera. A única diferença da hipoplasia de esmalte associada ao fluo, a única diferença das outras hipoplasias de esmalte é que mesmo que o paciente tenha cratera, mesmo que pareça que ele engoliu uma granada, a área onde ele tem flúor, onde tem esmalte, é mais resistente à cárie. Então o esmalte que ele tem é mais resistente à cárie, mesmo com buraco, mesmo com cratera. E essa é a única diferença da hipoplasia de esmalte para o flúor para as outras hipoplasias de esmalte. Outra hipoplasia de esmalte que é muito famosa é a hipoplasia sifilítica, né? Relacionada a sífilis congênita. Então os pacientes têm aqueles incisivos em chave de fenda ou em bandeirinha, né? Tem um chanfro na incisal em forma de meia-lua, ele fica mais gordinho na região mesiodistal. E os molares em amora. São molares com várias cúspides bem globosas que dão esse aspecto aí de molar em amora. Então, olha lá, os dentes, né, os incisivos em bandeirinha ou em chave de fenda, ótimo para abrir garrafa. Pena que a gente quase não vê. Mas, ó, não precisa nem comprar abridor. E aí, ele tem, os molares têm essa oclusal mais afunilada, né? E várias cúspides ali que dá esse aspecto de amora. E, por exemplo, meu cunhado é dentista. Quem você acha que atende um irmão dele? Ele taca pra mim, né? Fala, não vou atender. Ele não vou atender não. Aí eu mando pro meu sócio, entendeu? Vai jogando pra cima. Meu cunhado manda pra mim, eu mando pro meu sócio. Aí ele, coitado, morre ali. Entendeu? Não tem mais pra onde jogar. E aí eu atendo a família toda do meu sócio também. É um horror. Aí o que a gente vê? Que normalmente, quando o paciente tem uma alteração sistêmica, uma febre exantemática ou alguma coisa, você costuma ver essa linha de hipoplasia, né? A altura de todos os dentes que estavam se formando naquele momento que apresentam aquela hipoplasia. Então, olha lá, muito comum. Você tem uma febre exantemática na infância e fica aquela linhazinha ali no momento em que o dente estava se formando. Ó, já pode dar tiro, vocês sabem, né? Ainda tem isso, ainda tem que fazer isso. Defeitos do esmalte e da dentina. Então, aqui entra o que a gente já falou de defeito de estrutura, lembra? É claro que se falta esmalte, se falta dentina, a gente vai ter uma alteração de forma, né? Mas a classificação primária, ela é sempre de acordo com o princípio que gerou aquela alteração. Então, se falta esmalte e dentina, é alteração de estrutura, embora eventualmente o dente vá ter alteração de forma. Então, a odontodisplasia regional são os dentes fantasmas. Como o nome já diz, ela é regional, então felizmente não é generalizada, né? A gente não tem todos os dentes sendo acometidos por essa desgraça de não ter nem esmalte, nem dentina. Então não é uma condição hereditária, é uma condição extremamente rara. E o que a gente acredita que causa a odontodisplasia regional? A gente acredita que seja uma falha na vascularização do local. Então não chega oxigênio suficiente ali e a gente não consegue ter uma formação com sucesso de esmalte de dentina. A coisa ruim disso aí é que, embora seja localizada, se o problema é vascularização, vai acontecer tanto na decídua quanto na permanente, né? O dente que tentar se formar ali vai dar defeito porque não tem luz. E aí
a gente vai ver que a região anterior superior é a mais afetada. E normalmente, como é que você evidencia a odontodisplasia regional? Em geral, o paciente chega para você assim, com um dente que não erupciona. Fica sem erupcionar um tempão, porque o dente não tem força para erupcionar, porque não tem nada, na verdade. Esse nome de dente fantasma é porque a impressão que você tem é que não tem nada e jogaram um lençol por cima, né? É uma coisa fininha de esmalte, de dentina, e dentro tudo transparente. Não tem raiz, não tem nada, porque não tem esmalte nem dentina, né? Então a gente chama de dente fantasma por causa disso. Aí é óbvio que esfolia, perde precocemente, porque não tem nada ali. A grande vantagem é que é uma área pequena. Você extrai aquilo ali, faz implante e resolve o problema do paciente. Pelo menos não são todos os dentes de todas as dentições, né? Mas é um problema grave, não tem dente. É como se realmente tivesse um lençol ali cobrindo o tecido mole, que é a polpa que está ali. Então tem exposição pulpar, tem mobilidade, né? Esfoliação precoce desses dentes, porque não tem material, não tem nada. E, eventualmente, a odontodisplasia regional, ela pode estar relacionada a síndromes. Grifem aí, displasia ectodérmica e neurofibromatose. Displasia ectodérmica, né, que também falta dente, o paciente pode ter anodontia. Aí vê, quando ele não tem anodontia, ele tem odontodisplasia regional. Coitado, é um infeliz, né? Não tem dente de forma nenhuma. Isso aqui é outra coisa que cai muito em concurso. Perda da estrutura após o desenvolvimento, que é a atrição, a abrasão, erosão e a bifração. Então isso aí cai muito em concurso, né? Esses desgastes dentários que a gente tem depois da erupção do dente. Então, primeira coisa, o que é a atrição? A atrição é o desgaste fisiológico, é o desgaste dente a dente, ali na fala, né, na mastigação, no contato. Então, é um processo normal com a senilidade. Né? Quando a gente tem a erupção dos nossos dentes, eles têm todas aquelas serrinhas, né? Com o tempo, vai tendo a atrição e a gente vai ficando com o dente mais lisinho. Então, onde que a gente tem atrição? Zona de contato. Oclusal dos posteriores e na região anterior, vestibular dos inferiores e palatina dos superiores, né? E incisal. Essas áreas são as áreas em que a gente vai ter atrição com maior frequência. Mas embora a atrição seja um processo fisiológico, né, associado à senilidade, eventualmente você pode ter uma atrição acelerada. Se o paciente fizer apertamento, bruxismo, se ele tiver um esmalte de qualidade inferior, né, o ponto de contato, então ele pode ter uma aceleração da atrição. Inclusive, a gente pode ter atrição até na dentição decídua, se o paciente fizer um apertamento ou um bruxismo, né? Então pode acontecer tanto na dentição permanente quanto na dentição decídua. Normalmente homem, né? Por quê? É um ser iluminado. Homem tem umas teorias assim incríveis. Eu gosto muito de conversar com homem, porque realmente é uma coisa assim muito curiosa. Por exemplo, meu marido ele achava que o certo era morder assim, topo a topo. Né? O certo é morder topo a topo. Outra coisa para ele, o certo é os dentes estarem em contato o tempo todo. Então ele ficava assim, o que você tá fazendo, macete? Tô encostando os dentes. Eu falei, por quê? Porque dente nasceu pra ficar encostado. Eu falei, quem que te falou isso? Pelo amor de Deus. Não, outro dia eu saí com ele, uns amigos médicos, juro, pensei em suicídio várias vezes. Era uma discussão de se o dente foi tratar canal, se ele tá morto, se ele tá vivo. Eu falei, gente, cala a boca. Vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não entendem nada de dente. Vamos embora daqui. Morrendo de rir. Não, tá morto ou não tá morto? Então, claro que tá morto. Aí, porque eu perdi um nervo? Eu falei, então cortou a perna, tá morto. Porra, sabe? Idiotices. Vou te falar, médico é um ser muito iluminado. Aí, quando é do sexo masculino, mais iluminado ainda. Então, normalmente, homem tem mais força, né? Tem essas ideias de jirico, que o dente tem que ficar ocluindo o tempo todo, que bonito é morder topo a topo. E aí, tem atrição com muito mais frequência do que mulher, né? Mas de uma forma geral, a atrição ela é um desgaste lento e gradual.
Então dá tempo de depositar a dentina secundária, da polpa recolher. Então normalmente o paciente não tem sintoma relacionado a isso, né? Mas é justamente as áreas de contato ali que vão sofrendo esse desgaste. A abrasão. A abrasão, ela é diferente da atrição porque ela não é fisiológica, né? Ela é um desgaste patológico associado a uma estrutura externa, mas uma força física, né? É a ação física que causa a abrasão. Então a gente, claro, que vai visualizar a abrasão com mais frequência na escovação dentária, né? Então, se você faz uma escovação com uma escova muito dura, uma pasta muito abrasiva, se não tem uma técnica correta de escovação, você vai ter a presença daqueles entalhes na região cervical, dos dentes com maior offset, né? Que é o que a gente vê com mais frequência. Geralmente o que? Homem, né? Por quê? Porque homem é mão de vaca. Então esse negócio de trocar escova de 2 em 2 meses, não quer. Homem, macho que é macho, escova o dente com o quê? Com sapólio, né? Saponáceo. Aí quer escovar rápido, e aí tem força, e aí faz esse tipo de iluminação. Mas a gente pode ter abrasão também como interposição de alguma coisa, né? Então, pedreiro que coloca o prego, segura com dente, cabeleireiro que segura o grampo, sapateiro. Então, eu falo sempre, cuidado com o que você põe na boca, né? Porque fica no formato direitinho, dá para saber bem o que você anda mordendo, né? Então, se você coloca o prego, fica no formato, mania de morder lápis, então vai fazendo desgaste ali no formato daquilo que você está usando. Então, o mais comum é realmente esse aspecto de escovação, né? Então, a escovação é o tipo de abrasão mais comum que a gente vê, esses entalhes na cervical. Na maior parte das vezes, é a mesma coisa, a polpa retrai, não tem sensibilidade, mas dependendo da profundidade, o paciente começa a ter sensibilidade, eventualmente você tem que restaurar isso aí, né? Mas aqui, ó, o iluminado. Claramente fumantes tinham o hábito de ficar mordendo o cachimbo, né? Falava ali, mordendo. Maravilhoso. Daqui a pouco não vai precisar nem abrir a boca para botar o cachimbo, né? Vai estar o formato, ele já consegue enfiar sem precisar abrir a boca. Maravilhoso. Só manter aí nessa linha que um dia ele chega. Erosão. A erosão, ela é o desgaste mais rápido que a gente tem e também o mais difícil de diagnosticar. Por quê? A erosão, se ela não for uma causa muito óbvia, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela acaba sendo um diagnóstico tapa-buraco. Por quê? A erosão, ela é um diagnóstico de exclusão, né? O desgaste da abrasão, ela é um desgaste externo causado por ácido, por substâncias de pH ácido, excluindo aí bactéria, tá? Então, alguma substância ácida que entra em contato com aquele dente e que desgasta. Então, por exemplo, refluxo, bulimia. Se o paciente provoca o vômito, você vai ter o contato da secreção gástrica. E aí é uma forma muito fácil de você ver de erosão, porque vai ser a superfície lingual dos dentes, né? Provocado pelo vômito. Agora, pode estar associado a bebidas com gás, né? Refrigerantes, limão. Pode estar relacionado a causas laborais. Então, trabalhadores que trabalham com névoas ácidas, tipo frentista. Já viu como a gente abastece que sobe aquela névoa? Frentista, piscineiro, indivíduo em indústria farmacêutica, quem trabalha com confecção de bateria. Então, tudo isso aí, essas substâncias ácidas, elas podem desgastar o esmalte. Mas aí vejam só, imaginem um frentista. O Brasil é o único país que ainda tem frentista, né? O cara passa ali o dia inteiro abastecendo com aquela névoa na cara. Aí ele passou ali a manhã toda, parou para almoçar. Aí ele almoçou. Quando acabar o almoço, ele vai escovar o dente. Ele está escovando o dente em cima da névoa ácida, né? Então, mesmo que ele faça uma escovação princesa com escova de dente de pluma de ganso, né, com pasta de dente purpurinada, mesmo que ele faça isso, ele vai ter um desgaste maior, porque ele está escovando em cima da névoa ácida.
Só que quando você olhar para esse paciente clinicamente, qual vai ser a clínica dele? De abrasão. Mesmo ele tendo uma técnica correta, a escova certa, porque está a névoa ácida. Então, na maior parte das vezes, esses desgastes, eles convergem para uma clínica de abrasão. Porque como você escova o dente todo dia, esse desgaste acaba sendo maior. Mas o que está causando não é a escovação, mas sim o ácido que ele acaba imprimindo ali e escovando. Por isso que é difícil, às vezes, a gente diagnosticar a erosão. E aí, o que a gente vai ver? Existe uma coisa ainda chamada de abfração. O que é isso? O nosso ligamento periodontal, ele funciona como se fosse um colchão de amortecimento ali para o dente, né? Então, à medida que o dente ele é submetido a forças de cisalhamento, durante a mastigação e etc., a gente tem uma neutralização dessa força feita pelas fibras. Se o dente tem algum contato prematuro, se ele está fora de posição, se ele está mal restaurado, isso pode alterar a resultante dessa força. E isso faz com que o dente sofra uma flexão na região cervical. O dente começa a flexionar na região cervical e aquilo trinca os prismas de esmalte microscopicamente. Sabe como quando a gente quebra o vidro do carro, que fica todo estilhaçado, mas não quebra, não solta? É a mesma coisa que acontece ali. E aí o que acontece? Ele tem aquela área fragilizada. Quando ele escova, acontece o quê? Uma clínica de abrasão. Embora o problema não seja a escovação. Normalmente a gente investiga isso mais quando você tem associado um trauma oclusal. Não, a gente investiga mais assim, ó. Quando é localizado. Porque, veja, ele só tem aqui. É como se a mulher dele escovasse a parte de cima e ele a parte de baixo. Então, você vê que esses dentes aqui têm isso não porque a escovação está errada, mas porque eles são suscetíveis. Mau posicionamento da arcada, eles são mais suscetíveis. Então, quando que você suspeita de abfração? Quando você tem abrasão localizada ou quando você tem abrasão subgengival. Não tem como ser escova ali, né? Mas ele solta por causa dessas forças de flexão. Então, nesses casos isolados ou subgengival, você pensa em abfração. Mas é isso que eu estava falando, a clínica que você vai perceber, seja em erosão, seja em abfração, vai ser sempre a da abrasão. Porque o paciente escova. Então, como aquela área está mais suscetível, ela vai embora como se fosse uma abrasão. Porque quando, aqui ó, tá vendo? Localizado. 2 dentinhos só sofrendo uma clínica de abrasão. Então aí a gente já pensa de abfração na hora. Porque nós dentistas sempre Nós dentistas é ótimo. Tá escovando os dentes com muita força. Exato. E aí tudo fica. Exato. Quando é localizado, é alteração de posição. Alguma coisa está errada ali, está fazendo contato e não está resultando na força neutra. E algumas vezes, por uma questão de hipersensibilidade, a gente acaba precisando restaurar aquela Sim, região. Você sim, vê que o paciente sim. volta o tempo todo. Quebrando. Quebrando. Você vê que é uma Isso aí, oclusão. isso aí. Oclusão. Isso é um problema de todo dentista, né? Nenhum dentista sabe oclusão. Você conta nos dedos quem sabe oclusão, né? Isso é um problema sério pra gente. Pra DTM, pra restauração, pra todos esses desgastes, né? Pra qualquer coisa. Qualquer coisa é oclusão, qualquer coisa, até eu mesma. Às vezes você tem umas lesões reacionais, né, que são por alteração na oclusão do paciente. Isso é muito... Ó, por exemplo, toros. O tórax começa a crescer, pode ver que é oclusão. Tá quieto. Esses 2 casos que eu tô contando, um de 28, uma de 70. Tá? Você tem até que ligar pro dentista que me mandou da de 70 para falar. Certamente o tórax estava quieto, começou a crescer muito, é alteração de posição. Esse menino, menino é ótimo, 28 anos, ele acabou de sair de um tratamento ortodôntico com Invisalign. Fez Invisalign e agora o tórax está na situação. Liguei para o ortodontista para falar, porque isso certamente é oclusão. O que é, não sei, mas que é oclusão, é oclusão. Então isso é um problema. Aqui o iluminado. Então não preciso nem falar que é homem. Ele era o quê? Mão de vaca, que homem é mão de vaca, né? E ele não queria comprar o quê? Espremedor de cítricos. Mas todo dia de manhã ele curtia comer um limãozinho. Então ele usava o central para espremer o limão.
Olha que maravilha. Aí você via ali o desgaste do espremedor de cítricos. Maravilhoso. Gente, o ser humano é um bicho muito iluminado, né? Muito iluminado. Uma coisa boa são as histórias para contar. À medida que você vai ficando velho, você não acredita. Do arco da velha as coisas que você escuta no consultório. E aí, o que acontece? A erosão, o interessante é o seguinte: se o paciente tiver restauração metálica, o dente vai embora, a restauração metálica fica, né? Lá na altura que ela estava. O dente faz tipo rampa de esqui, mas o amálgama está lá em cima, né? O dente vai embora e o amálgama fica. Então, ó, isso aqui que é o mais importante. Tanto a abfração, eu acho que é certo, não, tá na posição certa. Tanto a abfração quanto a erosão, elas vão normalmente levar para uma clínica de abrasão. Então, se você tiver uma abrasão que é localizada ou que é demais para a escovação do paciente, pense em erosão ou abfração, porque às vezes não é a escovação. A maioria das vezes não é a abrasão. Até porque agora a gente não tem escovas verdadeiramente duras. Mais ou menos. Tem mais, eu acho. Só tem. Média, tem. Tem. Sabe agora? Não, tem. Essas agora que são recicláveis, que são biodegradáveis, naturais, elas são duras. Eu tenho uma que é de madeira, que é dura. A própria da TEP, que é agora biodegradável, que é uma verde, eles me mandaram pra testar, ela é meio durinha. Não é tanto quanto a de madeira, mas ela é mais durinha. Tem que esse pessoal aí do mato tá precisando ainda dar uma amolecida, que ela é meio durinha. Reabsorção interna. Então, como o nome diz, é a reabsorção que vem de dentro para fora, né? Então, são as células da polpa que se revoltam, querem dominar o mundo, pink cérebro, ó. Por isso pink, o dente fica rosa. Então, eles resolvem dominar o mundo, as células da polpa, e começam a reabsorver o dente da polpa para fora. E aí o que acontece? À medida que essas células vão desgastando o material, a gente começa a visualizar a polpa. Por isso que a gente vê o dente rosa, né? Que é o dente róseo de Mammary, que é a alteração da Barbie. Então, normalmente, o que gera essa reabsorção interna? A perda de vitalidade do dente. O dente perde a vitalidade. Agora tá calor, né? Mas eu também tô com isso aqui. Então, olha lá. O dente róseo de Mammary. Então, foi um dente que perdeu a vitalidade. E aí, a polpa se revolta e começa, então, a reabsorver o dente de dentro para fora. Então, quando essa reabsorção ela é coronária, a gente consegue visualizar o rosa, que é o dente róseo. Quando essa reabsorção ela é radicular, o que a gente vê? Uma dilatação ali do canal, que é o que a gente chama de distensão em forma de balão, né? E de qualquer forma, o que a gente vê é essa expansão das células da polpa que vão reabsorver. Olha isso, agora tá parecendo uma escola de samba. Tá vendo um negócio? Que é uma expansão ali de dentro para fora. Existem dois tipos de reabsorção. Isso aí vale tanto para interna quanto para externa. A primeira é a reabsorção inflamatória, que é a reabsorção mesmo, né? Que leva à perda de material, seja interna ou seja externa, dependendo do tipo de reabsorção. Mas na reabsorção interna, a reabsorção inflamatória é o dente de Mammary mesmo, é a reabsorção coronária, né? Que vai destruindo ali a estrutura mineralizada e que a gente vai visualizando. E existe a reabsorção por substituição. Sempre que a gente diz que houve uma reabsorção por substituição, é que o que foi reabsorvido foi substituído por tecido mineralizado. Então, a reabsorção interna por substituição é o quê? O canal obliterado. Quando você vê um canal obliterado lá, é porque fez uma reabsorção interna e aquilo ali foi substituído por material mineralizado. Então, sempre que a gente falar reabsorção por substituição, é que o que foi reabsorvido foi substituído por material mineralizado. Então, na reabsorção externa, por exemplo, o que é a reabsorção externa por substituição? Anquilose. O que reabsorveu foi substituído, o dente anquilosou. Então, é sempre a substituição por material mineralizado. No interno vai ser o canal obliterado, no externo vai ser o dente anquilosado.
Então, olha lá, quando a gente tem ele intracanal radicular, a gente vai ver essa expansão, né, como se fosse um balão. Então, a gente tem esse espaço aí inflado por dentro da polpa. Então, olha lá, essa expansão a gente vê que vem da polpa para fora. Então, as células da polpa começam a reabsorver o dente de dentro para fora. Na reabsorção interna coronária, aí a gente consegue visualizar a polpa, né? Por isso dá esse aspecto de dente rosa. O que é isso? Tentativa do dente de se auto-implodir. Ele cansou de tanta perioporquice, tanta suinice, falou: se ninguém me extrai, eu vou me auto-implodir. Então ele começa a se reabsorver de dentro para fora até que não tem mais nenhum material mineralizado. Eu faria o mesmo num caso desse. Imagina você conviver nesse ambiente. Reabsorção externa. Então a reabsorção externa é de fora para dentro. São as células do ligamento que começam a destruir a estrutura mineralizada. Aqui a revolta do ligamento, não é das células da polpa. E aí vocês vão ver uma coisa. É a reabsorção mais comum que a gente tem. E se vocês forem ver, tem uma lista gigante do que pode causar reabsorção externa. E aí no final de tudo tem idiopática. O que é isso? Nenhuma das respostas anteriores. Não é nada disso, então é idiopática, vontade do criador, né, de começar a reabsorver. Quando vocês virem isso, é porque ninguém tem a menor ideia do que causa. Então é qualquer coisa, inclusive nada, né, vontade divina que começou ali a reabsorver. Então pode ser qualquer coisa, clareamento, herpes, aparelho ortodôntico, vontade divina, problema endócrino, qualquer coisa que faça você dormir em paz. Se você é ortodontista, vai ser endócrino, né? Se você é endocrinologista, vai ser do ortodontista. E aí você vai jogando, vai um jogando pro outro, ninguém sabe o que é o inferno. Mas a questão é a seguinte: como ninguém sabe o que é, tratar é muito difícil, porque a gente tem que parar a causa. Se a gente não sabe qual é a causa, né, a gente fica com esse pipinão na mão aí, que é a reabsorção externa. Então são as células do ligamento que começam a destruir a estrutura mineralizada. Então vai dando esse aspecto aí de ruído por traça. Diferente do dente róseo, que costuma ser mais na coroa, a reabsorção externa é mais no terço apical e médio da raiz, né? Então vai dando esse aspecto aí de ruído por traça, né? Como se o dente fosse sendo mordiscado de dentro para fora. A reabsorção por aparelho ortodôntico, ela costuma ser bem característica, que ela vai dando esse achatamento, né, na raiz. Aqui, ó, o primeiro dente implantado por cone de Guta. Então tá ali o dente preso no cone de Guta. Já foi tudo embora, tá ali implantado pela Guta. Então veja, uma coisa importante é o seguinte: mesmo que a reabsorção externa ela venha para a coroa e a gente veja o rosa, não é dente rosa de Mammary. Dente rosa de Mammary é só reabsorção interna. Então olha lá, como eu já tinha falado, inflamatória é a lesão propriamente dita. Quando tem substituição? Anquilose. Então a substituição interna ou externa é sempre calcificação. Se é interna, canal obliterado; se é externa, anquilose, o que é um excelente resultado para uma reabsorção, né, seja interna, seja externa. Porque a reabsorção interna, você trata o canal, resolve o problema. A externa, você partir para uma anquilose, está ótimo, né? Pelo menos não vai perder o dente. Que também o buco adora. Anquilose é muito legal para buco, né? Quando a gente tem um dente anquilosado com uma lesão periodontal associada, manda pro buco. O problema dele, ema, cada um com seus problemas. Se você tiver que salvar um dente, a gente faz uma cirurgia paradontológica, né? Sei lá, se der pra fazer, sei lá. Quando você sabe o canal, tá calcificado. Ah, no obliterado? Ah, é, no obliterado tem que fazer. Tem que extrair. Não, extrair não. Tem na maior parte das vezes. O obliterado, se tiver com lesão periapical, não tem o que fazer, não tem como... Mas se não conseguir, não tem o que fazer. Sabe o que eu sempre raciocino? Se tá tudo calcificado, tá bom.
resolvido. Em vez de usar do tapete, eu falei, calça. Olha só, então, E aí tira a vou te falar. Isso é complicado, né? Por exemplo, eu caí, quebrei todos os dentes da frente. Fraturei a raiz do 21, assim, ó. Tá aqui. Ele só vai sair o dia que ele pedir pra sair, na maçã. Ninguém vai tocar no meu dente. Tá aqui, tá fraturado, não tem canal tratado. A hora que eu tiver um cisto aqui no nariz, ou que o dente sair, aí eu boto implante. Então, assim, se fosse em mim, eu ia deixar que não ia tirar. Mas no paciente é complicado você fazer um negócio desse, né? Eticamente é complicado. O certo é você tirar, porque tem uma infecção. Tem esse processo de calcificação numa câmara pulpar, por exemplo. Você ainda tem infecção? Pode ter, porque microscopicamente você tem comunicação. Você não tem o suficiente para gerar um orifício ali para você cimentar. Mas isso aí é igual se você tivesse uma nanoinfiltração de um canal. É a mesma coisa. Entendeu? E não dá pra você fazer a episiotomia porque você não consegue retroobturar. Tem que tirar. Se fosse o meu, não ia tirar. Mas, sendo do paciente, lá em casa eu não tiro. Igual meu marido, tava com uma fratura, eu falei, deixa quieto. O dia que sair na maçã, a gente tira. Lá em casa é tudo assim, a gente não tira dente não. Fica lá. Aí falou, não vamos fazer nada. Vamos esperar. Ficar aqui. Aí todo dia que eu chego no consultório, meu sócio fala assim, senta aí, vamos fazer uma tomografia. Tem 4 anos isso. Calma dos ignorantes. Eu tô na calma dos ignorantes, eu não quero saber. Eu quero ignorar. Ele falou, pela qualidade da tua gengiva deve estar tudo bem. Eu falei, prefiro não saber. Prefiro estar aqui na calma dos ignorantes. Deixa meu 21 quieto. Aí, olha lá. Em relação à reabsorção dentária externa substitutiva, pode-se afirmar que C, né, o som, a percussão. Porque o que acontece na substituição? Anquilose. E aí você vai ter esse som metálico aí, a percussão. Perfeito. Então, quando falar, ó, lama medicinal de Araxá. A gente tinha tratamento cutâneo. Uma coisa maravilhosa. É um spa. Lama medicinal de Dona Beija de Araxá.